O tema que o Senhor trouxe para nós é a fé, fundamento da esperança. Vamos repetir? É um tema bem claro para nós, onde que não há dificuldade da gente compreender. É bem claro, é bem direto. Que a fé, ela é o fundamento da esperança. 3 palavras: fé, fundamento e esperança. E nós vamos refletir um pouco a respeito dessas palavras. Mas antes eu gostaria de lembrar que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós refletimos, tudo tem a sua raiz, o seu início, o seu princípio na palavra de Jesus. A palavra de Jesus é quem dá todo o sentido para aquilo que nós aprendemos, estudamos, vivenciamos e experimentamos na igreja. Tudo aquilo que Jesus falou e tudo aquilo que Ele fez, é isso que nós vivenciamos. E mais do que isso, Jesus, Ele não só falou, Ele não só disse palavras, mas a igreja nos ensina que Jesus, Ele é a própria palavra. A própria palavra de Deus em pessoa. E essa é que é a diferença daquilo que nós acreditamos para aquilo que os evangélicos acreditam. Porque para os evangélicos, a palavra de Deus é a Bíblia, é aquilo que está escrito aqui na Escritura. E eles valorizam bastante a Bíblia, né? E isso a gente admira neles e deve aprender com eles. Só que a palavra de Deus não é somente a Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. E muitas coisas que Jesus falou não foi escrito. Muitas coisas que Jesus fez não foi escrito. Então a palavra de Deus, ela é mais do que a Escritura. A Escritura é uma parte da palavra de Deus que foi escrita. Mas toda a vida de Jesus, toda ela é palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela foi transmitida, né, além da Sagrada Escritura, naquilo que nós chamamos de Sagrada Tradição, que é o ensinamento de Jesus, que não foi escrito na Bíblia, mas que foi transmitido oralmente desde os apóstolos. Os apóstolos ensinou para os seus discípulos, e os seus discípulos foi passando. Em determinado momento, este ensinamento acabou sendo escrito em livros, mas não entrou na Sagrada Escritura. E a outra diferença da nossa igreja com os protestantes é que tanto a palavra de Deus na Sagrada Escritura, quanto a palavra de Deus na Sagrada Tradição, elas são interpretadas pelo magistério. Quem é o magistério? São os bispos, o Papa, né? São os documentos, os concílios, as encíclicas, as exortações apostólicas. É lá que tem a explicação do significado daquilo que vem da palavra de Deus e da Sagrada Tradição. Então, os evangélicos, cada um pega a Bíblia, lê, entende do jeito que ele quiser, e para ele aquilo é a verdade, pronto, acabou. Aí o outro lá lê, entende de outro jeito, aí cria uma outra igreja. Aí o outro entende de outro jeito e vai criando igreja. Mas na igreja católica não. Eu não posso entender uma passagem diferente daquilo que a igreja ensina que é. Não posso entender, não posso
ensinar. Então, Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é a fonte. E dessa fonte beberam os apóstolos e eles ensinaram. E muito do que eles ensinaram, uma parte foi escrita, a outra não foi escrita. Um pouco mais para frente, Jesus então decide chamar um homem que era muito inteligente, um homem que era um pregador muito bom, mas que ele não foi apóstolo. Aquele homem, muito pelo contrário, ele perseguia os apóstolos, ele perseguia os cristãos, ele tinha o desejo de matar os cristãos, de prender os cristãos. Mas Deus, nos seus desígnios, escolheu aquele homem. E um dia, Jesus atravessou na frente daquele homem. E aquele homem cai por terra e ele se converte. E ele passa de Saulo para Paulo. E a conversão de São Paulo foi um marco na igreja. Porque São Paulo, ele era um homem dotado de grande inteligência, de grande sabedoria, diferente dos outros 12 apóstolos, que eram pescadores, pessoas simples, pessoas humildes. Paulo agora, ele vai unir todo o seu saber, toda a sua teologia, todo o seu conhecimento a respeito de Deus, ele vai unir tudo aquilo com a mensagem nova de Jesus, com a palavra de Jesus, e ele vai começar a ensinar. E um dos grandes ensinamentos que São Paulo nos dá é sobre as 3 virtudes teologais. Quem sabe quais são as 3 virtudes teologais? Pode falar, Cecília. O amor. O amor é uma, falta 2. Quem mais pode falar? Amor, a esperança. Falta uma. A caridade é o amor, né? É o quê? Fé. Muito bem. Então, a caridade, a esperança e a fé, né? Caridade e amor é a mesma virtude. Então, quem é que formulou esta tese, esta teoria, né, de que existe 3 virtudes que são chamadas teologais, ou seja, são as 3 virtudes maiores? Foi o apóstolo São Paulo. E ele vai dizer, né, que dessas 3, o amor é o maior. Então, essas 3 virtudes são aquelas 3 virtudes que nós devemos buscar com maior dedicação, com maior afinco. A caridade, a fé e a esperança. E aí a gente entra numa questão. Quando a gente fala de caridade, quando a gente fala de amor, nós entendemos o que é. Não é verdade? É uma coisa simples de entender. Talvez não seja tão fácil de praticar, né? De amar o próximo, de perdoar, de amar, de ser manso, de ser gentil com o outro, de ajudar, de dar uma palavra de esperança, de dar, né, uma ajuda material. A fé é fácil da gente compreender. Aliás, o amor é fácil da gente compreender. A fé não é tão fácil, mas também não é tão difícil. A gente entende o que é ter fé, que é acreditar em Deus, acreditar em Jesus, que é dedicar a igreja, a participar, a orar, a participar dos sacramentos. A gente entende também um pouco o que é a fé.
E aí tem a esperança. A esperança ela é um pouco mais difícil da gente entender. Inclusive, a gente fala pouco sobre a esperança, reflete pouco sobre a esperança. O que é a esperança? A gente pensa assim, é eu ter esperança em alguma coisa, é eu ter esperança que alguma coisa vai acontecer. A gente vai tendo uma compreensão um pouco vaga do que seja a esperança. Mas este mesmo São Paulo, este grande teólogo que formulou a tese das 3 grandes virtudes, ele vai dizer uma coisa aqui para a gente. Vamos pegar aí Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Esta é uma passagem também bastante conhecida. Bíblia da Ave Maria, 1535. Hebreus, capítulo 11. Versículo 1. É só um versículo, né? Está escrito assim, olha. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Então, repetindo aqui, né, a primeira parte do versículo, a fé é o fundamento da esperança, que é o tema do nosso grupo de oração hoje. Então, a fé é o fundamento da esperança. Vocês viram que apareceu aí 2 das virtudes teologais? A fé e a esperança. E São Paulo ele faz uma relação entre as duas, que a fé é o fundamento da esperança. Ou seja, para a esperança se sustentar, ela necessita de quê? Da fé. O que é um fundamento? Né? O fundamento é o alicerce. Vamos imaginar que a nossa igreja, ela está construída, nós temos o piso, as paredes, o teto, mas cada parede dessa, ela está construída sobre um alicerce. Tem uma parte de concreto armado, né, uma viga por baixo da parede, onde que tem pedra, tem brita, tem ferro, tem cimento, né? Tem as sapatas que são cavadas na terra, né, e preenchidas de concreto para dar o fundamento. Por quê? Porque a parede ela precisa estar sobre algo que a sustente. Que se a gente tirar o fundamento das paredes, as paredes elas desabam. Se a gente construir uma casa sem fazer o fundamento, a casa ela desaba. E Jesus falou isso, né? Naquela passagem que ele diz que um homem construiu uma casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Ou seja, a casa sobre a rocha é a casa que tem fundamento. A casa sobre a areia é a casa que não tem fundamento. Então nós chegamos aqui na conclusão de que para ter esperança é necessário ter fé. Porque o que fundamenta a esperança é a fé. Se tem fé, eu posso ter esperança. Agora, se eu não tenho fé, fica difícil ter a esperança, porque ela vai desabar. E o que é a fé? A gente fala muito sobre a fé, né? E
eu entendi que existem, né, diversas maneiras da expressão da fé. E eu vou falar sobre duas, por exemplo, né? Nós temos aquilo que a gente chama de fé carismática. O que é a fé carismática? É um dom extraordinário, é um dom carismático que Deus nos concede, que é a graça de crer em algo que parece ser impossível. E a pessoa que recebe esse dom, Deus concede a essa pessoa a graça de ter a certeza de que aquilo vai acontecer. E aí a gente lê aqui, olha, o que está escrito? A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então, é uma expressão da fé. A fé de você crer naquilo que você não vê, você não está vendo concretamente, você não toca, mas Deus te dá uma certeza no coração, Deus te dá uma fortaleza de acreditar de fato que aquilo vai acontecer. É um dom. E existe aquela fé que é a fé, vamos dizer assim, a fé tradicional, né? Que nós rezamos no credo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo, que morreu sobre Pôncio Pilatos. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na ressurreição da carne. Eu creio na vida eterna. É uma expressão diferente da fé carismática. É aquilo que São Paulo vai chamar de fé teologal. A fé nas verdades reveladas. Só que a fé, tanto uma quanto a outra, e outras expressões, ela, vamos dizer assim, tem duas partes. Então, uma parte é que a fé, ela é um dom dado por Deus, e a outra parte é que ela é uma decisão, a decisão nossa. Ou seja, a fé que nós temos, uma parte compete a Deus, outra parte compete a nós. Então, todos aqueles que têm fé, só têm fé porque Deus deu a fé. Se você tem fé, você só tem fé porque Deus te deu. É um dom, é uma graça de Deus para nós. Mas aí tem uma outra parte, que é a nossa parte. Eu preciso tomar a decisão de crer. Olha só que interessante. Deus me dá a graça, mas eu preciso tomar a decisão. Então, um exemplo, eu preciso tomar a decisão de crer que na cruz de Jesus, Ele pagou os meus pecados. E eu posso receber a salvação porque Ele derramou o seu sangue por mim. É uma decisão minha. E essa decisão, ela é tomada em cima da fé que Ele já me concedeu. Tem um rapaz na internet, ele é conhecido, bastante conhecido. Ele conhece, presta atenção, ele conhece de tudo que você imaginar sobre Deus, sobre a igreja, sobre a história da igreja, sobre Papa, sobre devoção. Ele conhece tudo. Ele ensina, ele dá aula sobre tudo isso. Mas ele diz, eu não creio em Deus. Ele é ateu. E a gente pergunta assim, mas como é que pode? Ele sabe muito mais do que eu sobre Deus, sobre a igreja, e ele não crê em Deus. Como pode? E é algo que a gente não tem como saber, não tem como compreender, porque a fé
ela é dom. Ela não é dada por puro esforço meu. Por mais esforço que aquele homem fizer, ele não vai conseguir, enquanto Deus não colocar no coração dele o dom e a graça. E enquanto ele mesmo não se decidir a crer, ele não vai nunca acreditar em Deus. Então nós devemos agradecer muito a Deus, porque pelo nosso pouco conhecimento, nós cremos. E aí vem o segredo. Para nós termos a esperança, nós precisamos da fé. E a fé é dom de Deus e decisão nossa. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro, pedir a Deus que aumente a nossa fé. Não é isso que nós aprendemos? A rezar sempre: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Inclusive a gente reza essa oração na hora da consagração. Só que às vezes a gente se acostuma tanto com a oração que acaba se tornando uma oração mecânica, né? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio todo dia, né? Toda missa. E acaba ficando algo repetitivo e mecânico. Então a gente precisa começar a fazer esta oração de coração, de verdade. Senhor, eu creio, mas a minha fé é tão pequena, Senhor. Mas eu te peço, eu te clamo, Senhor, aumenta a minha fé. E rezar sempre, pedindo sempre a Deus que aumente a nossa fé. E aí, a parte de Deus, né, Ele vai fazer, porque nós estamos pedindo, e aí a gente precisa fazer a nossa parte também, que é ir tomando a decisão de crer. Senhor, eu creio na Tua misericórdia, eu creio na Tua salvação, eu creio que Tu és Deus, eu creio que Tu és presente, eu creio que Tu estás na minha vida, eu creio que Tu não me desamparas, eu creio que Tu estás agindo na minha vida. E a gente vai fazendo o nosso exercício de fé, de crer, todos os dias, todos os dias. E aí, na oração e na decisão, né? E a oração aí envolve tudo, né? É participar da missa, é ouvir uma pregação, é ler a Bíblia, é rezar o terço, é se confessar. E a gente vai alimentando a nossa fé para que a nossa fé ela possa ir crescendo. E quando a nossa fé vai crescendo, o que vai acontecer com a esperança? Ela vai tendo a sustentação. E o nosso coração, ele vai sendo fortalecido na esperança. E toda aquela nossa fraqueza, né, fraqueza psicológica, fraqueza espiritual, ela vai sendo alimentada e ela vai sendo erguida. E a nossa esperança, ela vai novamente aparecendo. Então, todos aqueles problemas da nossa vida, aquelas nossas dificuldades, aquelas nossas lutas do dia a dia, do trabalho, da casa, da família, das enfermidades, dos nossos familiares, dos nossos amigos, tudo aquilo que a gente estava desanimado, enfraquecido, nós vamos começando a receber de Deus a graça da esperança. E o que é a esperança? A esperança é a fé de que Deus ele vai agir, de que Deus ele vai entrar com a sua providência, de que Deus não vai nos desamparar, de que Deus nos ama, de que Ele quer o melhor para nós. E a gente vai ficando robustecido, fortalecido para caminhar, para seguir em frente e para dar também apoio, para dar uma palavra de conforto, uma palavra de fé e uma palavra de esperança
para os nossos. A gente vai transbordar a esperança da nossa vida para a vida dos nossos. Porque quando muitas vezes a gente está ali, né, sem esperança, acabrunhado, entristecido, debaixo dos nossos problemas, e chega uma pessoa e compartilha um problema com a gente, o que a gente faz? Né, irmã? Tá difícil, né? Aí a pessoa fala assim, eu estou com esse problema na minha vida, né, eu estou com uma dívida, eu estou preocupada, eu não consigo pagar. A gente fala assim, irmã, tá difícil, a minha dívida está maior do que a sua, eu não sei o que eu faço. Então, quando nós não temos esperança, os nossos problemas, eles vão nos esmagando. E nós, então, não conseguimos. Nós vamos jogando as pessoas que estão ao nosso redor mais para baixo ainda. O mundo ele está carente de esperança. O mundo ele está carente de fé. E nós precisamos fortalecer o fundamento da nossa fé para sustentar a esperança. E esse ano de 2025, é o ano jubilar, é o ano em que a igreja ela celebra o seu jubileu, faz uma festa, né? É como se fosse bodas de prata, né? É uma celebração, como se fosse um aniversário da igreja, 2025 anos. E o tema desse jubileu é a esperança. É Romanos capítulo 5, versículo 20, Romanos capítulo 5, versículo 25. Deixa eu pegar aqui para a gente ler. Aliás, é Romanos capítulo 5, versículo 5. A página da Ave Maria, 1453. Está escrito assim, olha. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não engana, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então aqui aparece também, para este ano jubilar, a esperança que nós precisamos recobrar. Aparece o amor de Deus que foi derramado em nossos corações e aparece o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que mora em nós e não há ninguém melhor do que Ele para fazer com que a nossa fé ela cresça. Então que nas nossas orações nós peçamos muito ao Espírito Santo que Ele venha fortalecer a nossa fé, que Ele venha fortalecer a nossa esperança. Vamos fechar os olhos por um instante, abaixar a nossa cabeça. Você pode ir pensando aí no seu coração, aonde você tem sofrido por problemas na sua vida. Eu não sei em qual área da sua vida esses problemas eles estão atacando. Alguns são problemas de enfermidade, alguns são problemas financeiros, alguns problemas psicológicos, alguns são problemas com familiares, com parentes, com amigos. Alguns são uma graça que quer alcançar, uma vitória que precisa alcançar e perdeu a esperança de alcançar aquela graça.
Vai colocando agora diante do Senhor os seus problemas, as suas angústias, e vai pedindo agora ao Senhor que Ele venha com o seu fogo abrasador, que Ele venha com a sua graça, que Ele penetre agora o seu coração e que Ele aumente a fé no seu coração. Vai pedindo: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, encha o meu coração com o ardor da fé, acenda o fogo da fé no meu coração. Renova, Senhor, a minha fé, a fé na Tua presença viva, a fé no Teu amor verdadeiro, infinito sobre a minha vida. Renova, Senhor, a minha fé no Teu poder, o Teu poder infinito que pode qualquer coisa. Eu me coloco agora, Senhor, em Tuas mãos. Eu sou fraco, Senhor. Eu sou pecador, mas eu creio na Tua presença. Eu creio em Ti. Eu creio no Teu poder. Eu sei, Senhor, que se Tu quiseres, Tu podes realizar qualquer coisa, Senhor. Qualquer coisa na minha vida, qualquer coisa na vida das pessoas que eu amo. Reaviva a minha fé, Senhor. Reaviva a minha esperança, Senhor. Reaviva o fogo da Tua fé no meu coração. Meu Senhor e meu Deus. Reze, peça ao Senhor. Meu Senhor Meu e meu Senhor Deus. e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, Senhor, Eu creio. mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Peça mais uma vez, meu Senhor e meu Deus. 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 Meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, Eu creio. mas aumenta. Mas aumenta a minha fé. Peça agora uma fé viva, Dá-me uma fé viva. uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada. Testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova, Senhor. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada Testemunhada no amor. no amor pelos irmãos. Vamos ficando de pé agora neste momento. Vai se levantando. Ergue os seus braços para o céu agora e reza assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço, nesta noite, reaviva a minha fé. reaviva a minha Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha para fé, que eu possa crer para que eu possa crer que o Senhor está vivo, que o Senhor está vivo, presente na minha vida, presente na minha vida, que o Senhor tudo pode, 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 realizar milagres, realizar curas, realizar realizar prodígios. prodígios. Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu proclamo eu proclamo agora, agora com a minha boca com a minha boca e com toda a força e com toda a força do meu coração, do meu coração a tua vitória a tua vitória sobre a minha vida, sobre a minha sobre as minhas lutas, sobre as minhas sobre lutas, os problemas sobre os meus problemas da minha vida a minha vida e das pessoas e das pessoas que eu amo, que eu amo, meus parentes, meus parentes, meus amigos. meus amigos. Eu coloco agora, Senhor, Eu coloco agora diante do Senhor, diante do Senhor todas as minhas todas necessidades, as minhas necessidades, crendo, Senhor, crendo, no Senhor, teu poder no teu poder e na tua e vitória. na tua vitória. Mais uma vez, reaviva, Senhor, Reaviva, Senhor, a minha fé. a minha fé. Dai-me uma fé viva, Dai-me uma fé viva. dai-me uma fé nova. Dai-me uma fé nova. Vamos cantar com força mais uma Dá-me vez, uma clamando fé viva. a fé do Senhor. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.